Boa noite. Então, o primeiro bloco aqui é sobre plano de carreira e salários. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, em especial pela previsão do inciso 5º do artigo 206, os entes federados deveriam ter implementado os planos de carreira dos servidores do magistério. Em Cubatão, os planos de carreira do magistério entrou em vigor apenas em 25 de junho de 2004, a partir da Lei 22. No entanto, nesses 20 anos de plano de carreira, nunca foi aplicada a evolução funcional. Então, se uma docente entra agora, ela recebe o mesmo salário que uma docente que já esteja atuando há 20 anos. Como se não bastasse, a perda salarial histórica já atinge mais de 400% desde 1994. Situação que foi absurdamente agravada pela política de cortes e arroxo da gestão do prefeito Ademário. Candidatos, em seu governo, você pretende aplicar o plano de carreira do magistério? Se sim, em quanto tempo e como pretende fazer isso? Conseguiram? Então, vamos só marcar o tempo aqui. Vamos ver se vai dar funcionar. Perfeito. Então, respondendo, o candidato Rodrigo Alemão. Boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero saudar, em nome da minha esposa Thaís, professora, também servidora pública de nossa cidade. Agradecer ao SINDI-PMC, em nome da professora Paula Albuquerque, a oportunidade de estarmos aqui discutindo e falando o que pensamos sobre o serviço público e a cidade como um todo. Agradecer também a presença do candidato Carlinhos de Freitas e lamentar a ausência dos candidatos Paiva Magalhães, que informou somente neste momento que não viria, candidato César Nascimento, escolhido do senhor prefeito Ademário, e também o candidato Toninho Vieira, em que não tiveram coragem de estar aqui falando o que pensam aos servidores públicos. Bom, referente à pergunta. Primeiramente, temos a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, onde ela estabelece os princípios que devem nortear todas as leis infraconstitucionais. E, sem dúvida nenhuma, uma das que estão ali estabelecidas são o da isonomia, que não pode existir a distinção entre carreiras, a distinção entre serviços públicos, etc. E temos o nosso plano de carreiras, tanto dos servidores em geral, como a Lei Complementar 22, específico do magistério, em que é uma grande luta histórica para que, de fato, seja efetivamente cumprida. Então, pelo princípio da legalidade, da isonomia, é uma obrigação legal do gestor que assim o cumpra. E eu estou aqui reafirmando o compromisso já previsto em nosso plano de governo, devidamente registrado, o primeiro a ser registrado na Justiça Eleitoral e o primeiro a ser deferido também com a nossa candidatura, de que estaremos, primeiramente, na transição, após eleito prefeito dia 6 de outubro, dia 7 de outubro a 31 de dezembro, inicia-se a transição. E neste momento, estou aqui disposto, reafirmando o compromisso de estarmos sentando, colocando em prática todas as determinações previstas no plano do magistério, e sabemos que tem distinções que foram devidamente efetivadas pelo atual governo na maldade, porque não querem, por falta de vontade política e perseguição política. Então é um compromisso que vamos fazer, e também é importante dizer, de buscar igualar o salário dos servidores públicos ao mínimo que é praticado na região metropolitana da Baixada Santista, e falo com o parâmetro máximo, porque temos hoje um serviço público, um servidor público desvalorizado, desmotivado, em que a consequência disso que é servidores públicos e a população indo embora da cidade de Cubatão. Então temos que fazer a valorização, a discussão ampla, discussão verdadeira, transparente, igualar no mínimo o salário praticado na região e entender classe a classe a necessidade da readequação. Nosso compromisso, que eu repito, reafirmo e faremos a partir do dia 7 de outubro. Candidato Carlos. Boa noite a todos. Cumprimentar os professores, cumprimentar o Rodrigo Alemão, agradecer ao sindicato pela oportunidade e dizer que eu estudei muito essa questão faz tempo dos professores e dos servidores. Mas que bagunça, hein, gente? Que bagunça. Depois da Lei 22, estava levantando, são mais de 100 resoluções. 100 resoluções. Vocês sabem o que quer dizer isso? Ninguém sabe
qual é o rumo certo. E nisso, quem só se prejudica é o professor, é o servidor. Pobre servidor, pobre professor, que perdeu o seu carrinho, que perdeu a sua casa, que tinha que colocar o seu filho na escola. E de repente, exemplo, o P2, 50% menor o salário. Como pode isso? Férias em dobro, perdeu a férias em dobro do dia para a noite. As páginas até hoje não sabem como vai resolver o problema delas, mas eu sei como resolver. Eu sei como resolver isso com atitude. E olhando francamente, assim que assumir o governo, eu vou reunir todos os conselhos, eu vou reunir todos os professores e colocar no meu gabinete, sentar com eles e dizer o seguinte: vamos arrumar a casa, que está completamente bagunçada. Vocês sabem, senhores, que dizem que o professor tem que fazer as coisas por amor, mas esquece que dentro de casa tem que colocar a comida. Mas eu quero dizer ao meu adversário e amigo que quando o prefeito Ademário entrou e colocou aquele pacote onde ele colocou, o meu adversário era presidente da Câmara. O meu adversário, ele tinha experiência, porque já trabalhava na Câmara com o papai, que era meu amigo, um homem de muita credibilidade. Ele votou contra vocês. E não foi só ele que votou contra vocês, foi os outros, mais 2 aqui que votaram contra vocês. E eu digo para vocês, professores, servidores, acordem. Vocês não devem votar no César Nascimento, mas também não devem votar nesses que votaram em vocês, votaram contra. Você que ficou com estresse, você que ficou com doente, você que ficou sem a sua casa, vocês têm opção. Vocês podem votar em branco ou votem no Carlos de Freitas, que eu sei como arrumar essa casa. Sabe como? Com atitude e respeito a vocês. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Continuando ainda nesse mesmo bloco, eu vou convidar a professora Cida Garcia, que vai fazer a próxima pergunta. Professora, tem uma questão de ordem que eu fui citado em uma resposta em que o critério do debate seriam respostas exclusivas, sem ofensas e sem citação aos candidatos. Vamos segurar então aqui. Eu peço questão de ordem para ter uma resposta ao candidato Carlos de Freitas. Em que eles vão me informar ali se vai ser dado esse direito de resposta. Só um minuto. Mas veja bem, não foi uma ofensa, foi uma constatação. Eu vou cortar o microfone. Pode cortar o microfone deles, por favor? Eu fiz uma questão de ordem. Vocês estão sem microfone. Candidatos, se vocês quiserem debater de maneira infantil e de microfone desligado como estão, vocês podem continuar. Ou a gente segue o debate, vai ser analisada a solicitação do candidato Rodrigo e assim que vier a resposta, será lhe dado ou não o direito. O seu microfone está desligado, candidato. Eu peço que se acalme. Conseguimos? Aqui nesse debate, a maioria das pessoas presentes são professoras e professores. A gente está bastante acostumado a acalmar os ânimos. Então, a gente tem muita tranquilidade para lidar com esse tipo de situação, né, colegas? Exatamente. Então, a gente está aqui com bastante gente presente que ajudou. Como eu disse, o debate é organizado nas normas da Justiça Eleitoral. E a gente não vai cometer nenhuma injustiça com ninguém. Assim que chegar em mim a resposta, se é ou não para dar o direito de resposta, que nós já havíamos previamente combinado, que caso ocorresse, seria dado 1 minuto e 30 para o direito de resposta, a gente segue. Aproveitando para falar com quem está acompanhando pelo online, a transmissão ao vivo, vocês podem ir comentando no chat o que vocês estão achando do debate, das respostas dos candidatos, das ausências dos candidatos e do funcionamento aqui. É para dar o direito de resposta? Então, vamos só esperar ligar novamente o microfone. Você deu o direito de resposta, sim ou não?
Mas eu por que acabei de direito de dar. resposta? Eu não ofendi, foi uma Se constatação. o senhor continuar falando, o senhor também vai perder. Aí nós temos que jogar nas 4 linhas. Eu não ofendi o candidato. Eu apenas constatei que ele era o presidente e que ele votou contra o interrompendo Olha, resposta. vamos suspender. Democraticamente realizado e concedido pela comissão. O candidato que conduziu o debate é isso? Vamos lá, ó. As pessoas estão, inclusive, os próprios ouvintes estão ansiosos, inclusive pela resposta. Como foi citado, e nós combinamos aqui previamente de que não houvesse ataque direto, nós vamos dar o direito de resposta, que é legítimo, e peço que seja respeitado. É 1 minuto e meio, vamos só aguardar o monitor ali. Você consegue colocar 1 minuto e meio, senão a gente marca por aqui. Senão eu marco aqui, não tem problema. Vou marcar por ali, tá bom? A gente está com advogados presentes, mais de um. Então, está tudo muito tranquilo para nós. Eu peço só um pouco de tranquilidade nos corações. A gente sabe que esse período é 1h30. A gente vai até parar em 30 ali, para eles acompanharem. Mas eu começo. Vamos lá? É, 1 minuto e 30, valendo. Parabenizar a comissão pelo bom senso em aplicar o direito de resposta, uma vez que o candidato Carlos de Freitas, ao invés de responder à pergunta dentro do questionamento, do regramento que foi anteriormente exposto e encaminhado para todos os candidatos, claramente vem uma linha de afrontar e se colocar ao contrário e trazendo inverdades do que de fato aconteceu desde lá de 2017, quando fui presidente da Câmara. Primeiro, o presidente de Câmara não vota projetos, Carlinhos de Freitas, candidato, que acho que Vossa Excelência não conhecia nem a função de um presidente de Câmara, e muito menos conhece a função de um prefeito municipal. Isso me preocupa muito como munícipe, como cubatense, porque a falta de experiência demonstrada aqui ao lado pelo candidato Carlos de Freitas, que eu esperava, até pela coragem de estar vindo aqui, estávamos conversando anteriormente, se colocasse aqui para discutir a cidade, apresentar suas propostas, mas já vem uma linha muito parecido com, na eleição anterior, o padre Kelman, em que permanece com uma candidatura para tumultuar o processo. Me preocupa muito isso, porque é tudo que o governo Ademar e César querem. Mas, sem dúvida nenhuma, candidato Carlinhos de Freitas, eu já assumi a responsabilidade e sei dos meus tropeços, dos meus erros desde 2017, e sei também em que, depois que se erra, não basta pedir desculpas. Conclua, candidato. Tem que reparar o erro. E este é o meu grande compromisso, em que estou aqui pronto para enfrentar, uma vez que é o momento de reavaliar e querer uma cidade melhor. Conclua. Bom, após essa resposta, o candidato também citado, Carlos, solicitou o direito de resposta. Devo dar o direito de resposta, então, é isso? Guardar só o informe da comissão, para que eu não decida sozinho. Ok? Tá. Ok. A gente vai dar... Combinado foi, a gente vai só fazer a próxima pergunta e vai lhe dar o direito de resposta depois também na sequência, ok? Ok? Alguém é contrário? Ou são favoráveis a dar o direito de resposta agora? Já agora? Então dá agora. Então eu vou pedir que os candidatos se atenham a não ficarem se citando, ou vocês vão ficar nesses ataques e eu vou ser obrigada a cortar o debate. Tá bom? Então, 1 minuto e 30. Só 1 minuto. Direito de resposta ao candidato Carlos. Teve um candidato a prefeito que não está aqui na mesa, que ele foi no podcast, e ele disse o seguinte, que votou contra o servidor porque o partido dele mandou. Gente, quer dizer que se o partido dele mandar se jogar debaixo de um caminhão, ele vai se jogar. Eu fico muito triste com o Rodrigo, porque nós apenas estamos divergindo. Mostra o despreparo dele e a inexperiência. E eu volto até o pensamento lá atrás. Por que ele está dizendo que o presidente não vota? Presidente pauta, presidente conduz. E ele conduziu essa trágica história que vocês têm.
Ele conduziu isso, ele conduziu a pessoa a perder a casa, ele conduziu a pessoa a ficar estressada, ele conduziu isso. E quando o companheiro diz que não tem experiência, eu falei da lei número 22, de reunir o pessoal, eu falei das 100 resoluções. Aliás, você como vereador há muito tempo, como é que você não percebeu essas 100 resoluções? Como é que você não gritou? Você ficou 6 anos neste governo. Eu digo para vocês, não votem em César, não votem nos outros dois, não votem no Rodrigo. Professores, o que vocês vão falar para os seus filhos, para os seus alunos? Papai, você votou numa pessoa que votou contra a gente, ou você não votou contra? Sim ou não em 2017? Quem não acredita, aqui está. Eu acho que o padre Kelvin aqui, eu acho que é ele, sabe por quê? Quer iludir todo mundo.